Vamos iniciar com o secretário Jerônimo Rodrigues de Souza, que é o secretário de Desenvolvimento Territorial do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Então, professor Jerônimo, 10 minutos. Muito obrigado ao professor Timothy. Quero aqui, em nome do ministro Afonso Florense e de toda a nossa equipe da SDT, agradecer essa oportunidade. Primeiro, a oportunidade de compartilhar com a Unesco, com o MEC, com o UNB, com todas as entidades que compõem essa rede nos estados e os estudantes, ligados inclusive às ONGs, a oportunidade de poder compartilhar de um tema para a gente muito caro, que é a ideia da qualificação e da educação de jovens e adultos. Quero aqui saudar o professor Mauro, o meu companheiro de governo e de secretaria, o Valmor, aqui representando a Senais e o Ministério do Trabalho, o professor Oviromar, a professora Carmen. Quero estender também aqui a minha saudação à professora Carmenísia, a professora Ruth, a professora Elaine, é isso, Elaine? E está aqui conosco também que a professora Maria Luísa e a Graça. Quero iniciar aqui nos meus 10 minutos, iniciar falando primeiro que da satisfação nossa, porque, professor Timothy, nós temos tido um enfoque no desenvolvimento rural e, por incrível que pareça, é um tema bastante, diria assim, desanimado no sentido da discussão e da política pública para o fortalecimento do desenvolvimento rural nesse aspecto da gestão. A pauta nossa é essa. E nesse aspecto do desenvolvimento, a gente, preparando a conversa nossa lá com a Graça, a gente levantou três questões para que a gente pudesse dialogar aqui com as pessoas que estão inscritas nos estados para esse segundo módulo. A primeira é que a ideia do tema do desenvolvimento, que é o que cerca toda a questão da formação, da educação, ele envolve a ideia das concepções de desenvolvimento, para quem é que serve o desenvolvimento, em função de quem participa, como se constrói o desenvolvimento. Isso é um diálogo intermitente da vida da gente e a gente tem desafios constantes. Segundo aspecto do desenvolvimento é a ideia dos conflitos, dos interesses que geram, e não existe desenvolvimento se a gente não compartilhar, se a gente não interagir, não integrar entre os diversos parceiros. E ainda um outro aspecto que é a ideia dessa participação a ser qualificada. Então, acho que para mim o preço caro que tem para nós esse curso, essa experiência, está nesse enfoque. E nós tivemos ao longo do desenvolvimento, digamos assim, desde os anos 1500 até hoje no Brasil, um esvaziamento muito forte dessa temática do desenvolvimento. E a gente pode ter claro que o desenvolvimento nunca foi pauta e nunca foi instrumento de evolução e de integração dos diversos sujeitos no Brasil. Uma clareza dessa, uma constatação que a gente tem é a ideia do planejamento. É totalmente esvaziada a ideia de se planejar no país. No máximo, a gente consegue planejar no modelo burocrático, que é o nosso orçamento, diria assim, muitas das vezes sem a conexão com a realidade. Então, você tem um espaço de curto prazo, que é, diria assim, a lei orçamentária, a LOA. De médio prazo, podemos dizer assim, o PPA, que é de 4 em 4 anos. E diria que nós podemos pensar num prazo maior, de 10, 15 anos, que era um prazo de longo prazo. E nesse aspecto do curto prazo, que é o orçamento, a LOA e a LDO, que é a Lei de Diretrizes, ela nunca casa com a realidade, se faz descolado da realidade da gente. E como o tema que diz respeito à ideia das políticas públicas, para nós esse elemento é importante. A gestão das políticas públicas não vai se dar se as pessoas não se qualificarem.
As 3 fases da política pública que nós entendemos é aquela justamente de é preciso que tenha um programa na lei, no orçamento, no PPA, é preciso que se coloque recursos no programa e depois que as pessoas retirem o dinheiro dali para executar. Então exige uma qualificação, exige uma participação, exige um movimento muito forte. E para nós, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em especial da SDT, nós temos utilizado a ideia dos territórios de identidade, dos territórios chamados territórios rurais, para justamente ser um espaço de aglomeração desses desejos. O território é a junção do governo do Estado, do governo federal, dos municípios, para definir quais são as suas políticas prioritárias de desenvolvimento daquele espaço, que estão chamados de território. Não é uma definição imposta de cima para baixo, são os municípios, são as organizações que se definem enquanto tal, porque têm suas identidades clareadas. Agora, só o fato de se autodeterminar enquanto territórios já é uma dificuldade, porque é preciso se juntar para definir qual é o recorte territorial, qual é o recorte geográfico, quais são as suas demandas. E nós entendemos que aí está talvez a importância de um curso como esse. E nós repetimos o agradecimento da oportunidade de estar participando. É que o grande gargalo hoje do desenvolvimento, principalmente do rural, com o que nós falamos com mais propriedade, é justamente a gestão das políticas públicas. Então, nós precisamos de elementos, como esperamos que os alunos que vão participar desse curso, os participantes desse curso, estão em busca de qualificação para melhorar o olhar, para ver quem são os parceiros, quais são as instituições e entidades, sejam elas de empresas, do setor privado, sejam elas de empresas públicas. Na verdade, esse curso, para nós, é uma oportunidade do debate em torno do Pacto Federativo. Porque aqui a gente junta governo federal, governo do Estado, municípios, organizações não governamentais e empresas. Tá? É uma espécie de um exercício, porque a gente não consegue fazer gestão social sem esses entes estarem envolvidos. Então, fica aqui a nossa expectativa do tema da gestão. Todos os projetos que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, todos eles, seja de crédito como o Pronaf, seja os de seguro e garantia das safras, seja o de comercialização, que é um desafio enfrentar um mercado, e esse mercado como está aí não nos serve. Então, o desafio nosso é a gestão. E nesse aspecto, eu acho que nós temos, inclusive, 2 colegas, uma do Norte e uma do Nordeste, que estão inscritas nesse curso, está com certeza participando dessa webconferência, e tantos outros. Nós esperamos que essa parceria entre esse curso e a gente se fortaleça em 2 aspectos. Um é nesse, a gente poder colaborar com esse processo de formação, de expansão dessa política, dessa estratégia que o MEC, que a UNB, que a Unesco vem desenvolvendo. E segundo, então essa parceria para a gente entender como é que a gente pode colocar à disposição toda a rede de colegiados que existe no país. Nós temos os colegiados territoriais, que são os espaços de gestão colegiada do desenvolvimento territorial. E nós entendemos que esse tema da educação para jovens e adultos, a educação como um todo, não deve ser um elemento passivo. Tá? Muito embora visto como política pública, pode ser vista a educação aguardando que qualifiquemos a demanda. Nós entendemos que a educação ela é uma política pública a ser definida como uma demanda clara, mas, ao mesmo tempo, ela é um elemento ativo no sentido de ela se projetar para orientar o que nós estamos entendendo de desenvolvimento. O Valmor aqui sabe do nosso esforço de construirmos juntos uma agenda de desenvolvimento com a economia solidária, e são áreas que têm sido desprezadas de um conjunto de ações dos estados. Podemos olhar agora, apreciar, acho que poderia ser um bom exercício desse curso, se os alunos que estão participando e vão participar desse curso pudessem ter acesso ao PPA dos estados. Ir lá, botar o dedo e olhar o que é que tem aqui de educação do campo, o que é que tem aqui de educação voltada para as mulheres, para os quilombolas, para os indígenas. É um bom exercício, porque a gente fica discutindo política pública muitas vezes da boca para fora. Então, se a gente não conseguir botar o dedo na ferida e interpretar isso como esses sujeitos, como sujeitos que podem colaborar com essa gestão, essa harmonização, essa sinfonia tocada nos territórios, a gente não consegue dar o salto adiante. Essa expectativa nossa é a nossa disponibilização para podermos somar. A Graça é a pessoa que está representando o Ministério nesse curso, mas nós queremos, nesta segunda turma, colocar a maior energia possível.
Queremos, inclusive, dialogar com... Nós temos a possibilidade de fazermos videoconferência com os espaços nossos do INCRA, e queremos ver como é que essas pessoas que estão na ponta possam ter o apoio nosso, dos colegiados e todo o Ministério, mas também possam dar um suporte a gente, pela experiência que essas pessoas que estão vendo que têm, pela rede que temos nos estados de educação jovens e adultos, educação para o campo. Então, essa disponibilidade nossa é o nosso interesse, e aqui falo em nome de toda a Secretaria e todo o Ministério. Quero agradecer a oportunidade aqui, professor, e podermos aguardarmos que a gente possa fazer uma agenda mais proativa entre nós, para que vocês possam, a UNB, o MEC, a Unesco, nos dar a orientação necessária para podermos ter um trabalho em parceria, mas que também possamos colocar as demandas do Ministério à disposição de vocês e sermos parceiros fortes nesse processo. Muito obrigado e um abraço a todas as pessoas que estão nos estados, a rede de universidades, as pessoas que vão participar, estão inscritas no curso, e temos um desejo muito grande de ver o sucesso dessa segunda etapa. Muito obrigado. Queria agradecer ao secretário Jerônimo do STT, né, pela sua exposição. Eu acho que começamos talvez com os desafios mais difíceis ainda a serem vencidos, especialmente no campo de EJA, mas não somente no campo da EJA, né? Sabemos muito bem que todos os índices de educação, seja de analfabetismo, seja de anos de estudo, etc., para o campo são, às vezes, 50% com relação à cidade, né? A zona urbana. Então, o campo ainda representa um desafio fundamental para a democracia, inclusive. Eu acho que em alguns países da Europa houve uma tendência de esvaziamento do campo, né? Eu lembro que em Espanha, Portugal, o campo virou um espaço de lazer e perdeu o lado mais produtivo. Eu acho que a gente precisa garantir que quem vive, quem trabalha no campo, tem acesso aos bens sociais, tem acesso à educação de qualidade e tem acesso à qualificação, porque eu acho que não há desenvolvimento com crescimento sem um investimento fundamental nesta área. Para os nossos colegas que estão participando, eu só queria lembrar que no próximo bloco, para não ficar ansiosos, no próximo bloco vamos ter exposições sobre a parte mais pedagógica, os informes sobre a abordagem pedagógica do curso. Então, este vai ser tratado a seguir.